Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estar agradecendo ao nosso querido pastor Edmar, também a toda a nossa querida igreja batista no Parque Piauí 2, pelo privilégio de poder estar ministrando a palavra do eterno nosso Deus ao coração dos irmãos. Nós temos aprendido nova maneira de nos adaptar. Quem imaginaria que um dia as redes sociais seriam um instrumento poderoso nas mãos de Deus, como tem sido nesses dias? Os recursos digitais sendo usados para exaltar e proclamar a glória do Altíssimo nosso Deus, manter a comunhão da igreja e o elo de contato, de ligação, mesmo que à distância. Pois bem, coisas acontecem e conceitos antigos são reformulados, ideias ultrapassadas abandonadas, porque chegam momentos onde a razão fala mais alto do que a paixão, entre outras coisas. E eu quero, nesse momento, convidar você para a gente estar refletindo na palavra de Deus, onde vamos estar examinando as Escrituras, porque cuidamos ter nela a vida eterna. Hoje eu quero compartilhar com os meus amados irmãos a palavra de Deus sobre o tema a conduta do homem de Deus para este tempo de crise. E pensando nisso, eu quero ler com você a palavra do eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome, quero ler as Escrituras Sagradas com você nessa oportunidade. Nós vamos ler um capítulo completo da palavra de Deus. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 1, onde vamos estar lendo a palavra do Senhor neste momento. Assim está escrito, eu quero que você acompanhe a leitura aqui junto comigo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Com essa leitura da palavra de Deus, nós então vamos estar buscando entender qual deve ser a conduta do homem de Deus, da mulher de Deus para esse tempo, na nossa geração, esse momento da história que nós estamos vivendo. E logo quando nós lemos o livro dos Salmos, logo bem em cima nós encontramos um título, e esse título está ali: Os Justos e os Ímpios. Aqui nós chegamos ao primeiro tópico, ao primeiro ponto que eu gostaria de abordar junto com os irmãos nesta mensagem. A primeira é que cada crente, cada servo do Senhor Jesus, eu e você, temos que ter plena consciência da identidade que possuímos, de quem nós somos, quem somos neste mundo, qual a nossa missão, por que estamos aqui. Deus nos colocou nesta vida com um propósito. E esse propósito de Deus, enquanto ele não for bem claro para mim e para você, nós nunca teremos confiança, nunca teremos a confiança de viver a nossa fé com intensidade, nunca teremos confiança de abrir a boca e falar com ousadia e intrepidez como os nossos antepassados costumavam fazer, de acordo com o que nós percebemos pelas páginas das Escrituras. Então eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa, nesse momento, estar refletindo sobre isso. Tenha essa forte identidade que, para Deus, aos olhos de Deus, nós somos justos, porque fomos justificados pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Você não é um ímpio, você não é um imundo, você não é qualquer outra coisa senão alguém que é justo, porque foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você é santo porque você foi alguém que foi santificado pelo eterno soberano nosso Deus. Você foi perdoado de todos os pecados e de todas as iniquidades naquele dia quando você ouviu a palavra da verdade.
o evangelho da sua salvação. Então você creu em Cristo Jesus e o confessou publicamente como Senhor e Salvador. O seu nome foi escrito no livro da vida. Você ganhou uma nova cidadania. Você é cidadão dos céus. Você agora é participante do reino dos céus. Você agora é concidadão dos santos e membros da família de Deus. Eu e você fazemos parte desta grande família que agora está arrolada ou registrada nos céus. O texto que nós lemos começa nos mostrando então, logo esse título, é claro que esse título foi posto pela editora, foi posto por algum estudioso que gozava da confiança daquela editora e que sugestionou que esse título fosse colocado. Mas dentro dos versos sagrados está a confirmação de que de fato é legítimo usarmos esse título. O texto começa dizendo, como você leu aqui no princípio, e eu quero até sublinhar isso aqui com você, aqui. Você leu dizendo que bem-aventurado é o homem, aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Pois bem, uma vez que eu e você temos forte convicção de quem nós somos santos, nós somos justos, nós somos servo do Altíssimo nosso Deus, nós somos aquelas pessoas que foram compradas e lavadas pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez que temos então esta concepção, que temos esta visão a partir das Escrituras Sagradas, podemos nos posicionar como cidadão dos céus, como participante do reino de Deus e que tem a missão de estar indo por todo o mundo e fazendo novos discípulos em todas as nações. Eu e você temos autoridades para fazer discípulos, porque foi a mim e a você que o Senhor disse: vão por todo o mundo e façam discípulo de todas as nações. Eu e você é quem fazemos discípulos, porque foi esta ordem, a incumbência que foi dado a nós, Igreja do Senhor Jesus. Então agora eu chamo a sua atenção para que, uma vez que você tem plena consciência da sua identidade, de quem você é, tendo plena segurança disso, agora é hora de atentar para um conselho importantíssimo. Se você observar esses conselhos que agora Deus vai nos dar através do salmista Davi, neste lindo salmo, você então viverá de forma confiante e você enfrentará os desafios desse tempo de crise. Veja que o versículo que nós lemos diz que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios. Meu irmão, a primeira coisa, não tenha no seu rol de conselheiro pessoas ímpias, pessoas descrentes, pessoas que não comungam da tua fé. Porque o descrente, por melhor que ele seja, ele vai te aconselhar contrário à palavra de Deus. Ele vai te aconselhar de acordo com a visão desse mundo, porque aí está o motivo, porque ele ainda é descrente, ainda está o motivo pelo qual ele permanece no mundo e não está andando com o Senhor Jesus. É porque de alguma forma, por mais que em um momento ou outro ele fala parecido com uma pessoa de Deus, fala parecido com um homem de Deus, com a mulher de Deus, mas ele tem aquela fraqueza de não admitir que o Senhor da sua vida é Jesus e que a direção da sua vida tem que ser plena e inteiramente conduzida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não te servirá como conselheiro, porque por bons que sejam os seus conselhos, esses conselhos serão sempre conselhos que não terão origem em Deus. A nossa vida precisa estar centrada em Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o texto diz: bem-aventurado aquele que não tem os ímpios como os seus conselheiros. E naturalmente, ímpios são pessoas que estão com o coração tomado pelos prazeres do mundo, pelas coisas dessa vida, e os seus olhos não estão voltados e concentrados no eterno nosso Deus, e por isso eles não nos servem como conselheiro, e a Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios. Exatamente por causa da impiedade do tempo presente e dos maus conselhos dados por pessoas que não têm o temor de Deus, é que a nossa nação está andando a boca rotas, é que o nosso Brasil está afundado em corrupções, em tristezas, em drogas, em misérias por toda parte. E isso é uma das características dessa nação que não tem Deus como Senhor e que se aconselha com ímpios, que tem ímpios fazendo as leis da terra, que tem ímpio legislando na justiça, que tem ímpios legislando nos poderes que nós constituímos de cargos eletivos, à semelhança desde o presidente até o vereador, entre muitas outras funções, porque são pessoas ímpias.
E homens ímpios só vão levar as pessoas até onde a sua visão estreitada, a cosmovisão de mundo deles o leva. Mas aqueles que se aconselham com servos de Deus, aqueles que se aconselham com pessoas tementes a Deus, vai chegar exatamente onde a palavra de Deus o pode levar. Vai chegar exatamente onde Deus o pode levar. Porque os nossos bons amigos, aqueles nossos irmãos em Cristo que andam com Deus na nossa geração, essas pessoas têm o conselho de Deus na sua boca. Pastor, mas eu conheço alguns, pastor, que eu vou dizer é melhor se aconselhar com o ímpio lá do que se aconselhar com ele, pastor. Não, porque essa pessoa que você conhece, que o caráter dele é pior do que a pessoa descrente, ele na verdade negou a fé e ele é exatamente isso que você vê. Pior do que o descrente, ele está decaído da graça de Deus. Ele é um joio que está no meio do trigo, é um bode que está figurando no meio das ovelhas. E nós precisamos fazer essa clara distinção do justo, como falamos no princípio, e do ímpio. Porque se você ficar com essa visão bagunçada, de que tem o crente desmantelado, de que tem um servo de Deus bagunçado, isso não é servo de Deus, é servo do maligno. O joio está no meio do trigo, o bode está pastando junto com as ovelhas. Só que algumas vezes você quer chamar bode de ovelha. Deus sabe plenamente quem eu sou e quem você é. E ele pode fazer essa distinção. Eu não posso, mas o Senhor me deu uma chave muito importante, que se eu a seguir em tempo algum, eu vou me dar mal com ela. E essa chave que o Senhor Jesus me deu foi que eu vou conhecer a árvore pelos seus frutos. A árvore boa produz frutos bons, a árvore más produz frutos ruins. E eu e você não podemos fugir dessa grande realidade. O texto prossegue dizendo para nós o seguinte: bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Olha só aqui uma coisa importante. Você já viu pessoas que gostam de falar do pecado, que gostam de praticar o pecado? Imagine-se uma situação onde a coisa está difícil, o dinheiro não está fácil, e aí alguém chega para você e diz assim: rapaz, eu sei de um jeito bacana, de um jeito fácil de você ganhar dinheiro. Olha, basta você superfaturar essa nota fiscal aqui na prefeitura, basta você fraudar isso, aquilo, outro ali, basta você fazer isso, aquilo, outro, e você então começa a ouvir esses conselhos e diz: rapaz, quem sabe não é uma porta que está se abrindo para mim me dar bem. E você vai como um animal que é levado para o matadouro, ou como um animal que é engordado, um animal que é separado, posto à parte para ser cevado. É isso que o maligno está fazendo com as pessoas. Você vê os ímpios aí aparentemente alegres porque eles estão nas farras, na prostituição, nas maiores loucuras dessa vida, pegando dinheiro que não dá para ele botar, nem se fosse para colocar o dinheiro que tem dentro de baldes ou dentro de sacolas, dentro de saco, dentro de quartos. Não caberiam os quartos onde eles colocariam os milhões, os bilhões ou coisa dessa natureza. Você ouve falar dessas pessoas? Não tenha inveja dos seus planos, não tenha inveja das suas práticas, porque eles passarão como a relva, eles serão ceifados, eles serão destruídos. Um dia a sentença deles, que não tarda, chegará e eles prestarão conta de tudo que tem feito. E por isso é que bem-aventurado é quem não anda no conselho dos ímpios, bem-aventurado é aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. Você vê a pessoa planejando pecado, planejando mal, não pare ali, não fique ali, não te demores por ali, porque ali é caminho de perdição, é caminho de destruição. Vê o cara planejando a prostituição, cai fora, meu irmão. Vê o cara planejando a vida de homossexualismo, cai fora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vê alguém planejando o furto, ou seja, o que for, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, fuja da aparência do mal. Não te detenha no caminho dos pecadores, não te ponhas com ele em concordância ou com eles em concordância quando eles estão elaborando o mal, quando eles já estão andando na execução do mal. Eu vou ficar só perto que é para me ver. Não queira ver. Corra dessa campina que está pegando fogo, não olhe para trás. O Senhor diz que aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor, o eterno nosso Deus. O texto prossegue dizendo: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê alguém que zomba de Deus, critica de Deus, alguém que não leva a sério a palavra de Deus, meu irmão, ali não é o teu lugar. Saia da roda dos escarnecedores, saia dessa roda dessas pessoas que zombam de Deus e que não têm temor de Deus no seu coração. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença no mundo de treva. E como é que a sua luz vai brilhar? A sua luz vai brilhar quando o ímpio não for seu conselheiro.
Você vai ser sal desse mundo, você vai ser sal da terra e luz para esse mundo exatamente quando você não se deter no caminho dos pecadores, não te pôr a caminhar na prática do pecado junto com os ímpios. Você será a boca de Deus quando você não se assentar na roda dos escarnecedores para ouvir na passividade aquilo que eles têm para dizer. Porque sentar na roda dos escarnecedores é ser conivente com eles nas suas obras malignas e infrutíferas, e Deus não te chamou para isso. A palavra do eterno nosso Deus também vai adiante, o texto que nós acabamos de ler, ele diz outra coisa aqui também profunda. Um conselho muito importante para nós. Diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui eu quero chamar a sua atenção para algo importante. Entenda que 2000 anos atrás, o nosso Senhor Jesus Cristo veio. E centenas de anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo vir, esse salmo foi escrito. E quando esse salmo foi escrito, ainda não existia a nova aliança, ainda não existia o novo concerto, o novo pacto. Ele ainda não havia sido sancionado pelo sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Foi exatamente com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que ele deu um mandamento aos apóstolos que escolheram por intermédio do Espírito Santo, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 3. E ele esteve entre nós até o dia em que foi assunto aos céus. E hoje nós estamos no fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a pedra angular de esquina. Jesus Cristo é a base na qual a nossa fé, a nossa crença, a nossa denominação deve se firmar, porque ele é o cabeça da igreja. No cabeça da igreja para nós não é o primeiro dia da semana, o domingo. O cabeça da igreja para nós, a cabeça da igreja para nós não é o sábado. O cabeça da igreja para nós não é o presidente da convenção ou os artigos da denominação. Não, o cabeça da igreja não é a declaração doutrinária de nenhuma denominação, inclusive a nossa, os batistas. A cabeça da igreja é o Cristo e a sua santa e bendita palavra. É por esta palavra que temos que viver e é por esta palavra que temos que morrer. É por esta palavra que devemos empregar toda a nossa vida em seguir fielmente e firmemente ao eterno Senhor nosso Deus. Então, 2000 anos atrás, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, só tinha a santa lei que Deus havia dado ao povo de Israel através do ministério do seu santo servo Moisés. Mas quando Cristo veio, assim como Moisés trouxe a lei, Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade. E agora, para nós que já estamos no pós-morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque com a sua morte ele sancionou, a Bíblia diz, esse é o sangue da nova aliança derramado por vós. Essa nova aliança foi sancionada não com o sangue de touros, de bode e bezerro, mas do Cordeiro de Deus. E é exatamente por isso que você vê nós constantemente afirmando a nossa fé, a nossa convicção e os ensinos de Jesus Cristo a partir daquilo que está escrito nas páginas da nova aliança, do novo concerto, do Novo Testamento. E aí eu chamo a sua atenção agora para uma coisa muito importante. A lei de Cristo para nós os cristãos é a nova aliança, de acordo com o que está escrito em Tiago. Nós agora não estamos mais na lei de Moisés ou na lei de Deus dada lá na antiga aliança. Nós estamos na lei de Cristo, que é a lei de Deus que foi sancionada por meio de Jesus Cristo para nós, os crentes da nova aliança. Até porque na antiga aliança, Deus tem um povo e Deus tem uma nação. Na nova aliança, ele junta gentios e judeus e forma num só corpo, quer judeus, quer gentio, quer escravo, quer livre, quer homem, quer mulher, a sua igreja, o corpo de Cristo. Ele junta em um só corpo todos. Os diferentes passam a ser igualmente um, sem nenhuma distinção, quando o propósito é falar de salvação. E agora, para nós, esse salmo, contextualizado para a nossa realidade, honrando o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, na lei de Cristo, na nova aliança, nós temos que meditar de dia e de noite. Esse é o conselho de Deus para nós. Medite na nova aliança de manhã, medite na nova aliança à tarde, medite na nova aliança à noite, medite na madrugada, em todo o tempo. Deixe essa palavra fazer parte dos teus pensamentos, do teu dia a dia, da tua fala, do teu diálogo, da maneira como você interage com as pessoas e o mundo à sua volta.
Faça exatamente isso, porque é exatamente isso que Deus deseja de mim e de você. Quando nós cortamos, entendemos a nossa identidade de que somos justos porque fomos justificados por Jesus, que somos tão discípulos de Jesus Cristo nesse tempo quanto o apóstolo Paulo foi, quanto João Batista foi, quanto Tiago foi, quanto qualquer daqueles que nós lemos nas páginas do livro sagrado foram. Nós somos tão crentes quanto eles foram, tão servos de Deus como eles foram. Nós somos a continuação daquele ministério que Jesus começou lá atrás, porque ele edificou a sua igreja para as portas do inferno não prevalecerem contra ela. Então, quando nós conhecemos a nossa identidade, que somos justos, que somos evangélicos, que somos crentes, que somos discípulos de Jesus Cristo nesta geração, quando nós abraçamos o compromisso de não tomar como nossos conselheiros ímpios, mas uma pessoa temente a Deus e que igualmente se desvia do mal, quando nós assumimos o compromisso de não se deter, de não perder tempo no caminho dos pecadores ou com aqueles que andam na prática da perversidade e do pecado. Quando nós aprendemos a não assentar na roda dos escarnecedores, a não aceitar com conivência, com complacência, os pecados daqueles que zombam de Deus, daqueles que zombam da nossa fé. Quando nós começarmos a meditar na nova aliança, na lei de Cristo, na palavra de Deus que nos foi dada pelo ministério de Jesus Cristo, pelo que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que outrora Deus falou aos pais pelos profetas e de muitas outras formas, mas nesses últimos dias ele não nos tem falado pelos profetas ou pelos pais, mas ele tem nos falado pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 em algumas versões. Agora eu quero chamar a sua atenção para isso. Se você medita na palavra de Deus de dia e de noite, agora você vai ver o que vai acontecer. Porque esta é a conduta que eu e você precisamos ter agora no século 21. Vamos olhar para a palavra de Deus mais uma vez? Olha só agora o versículo 3. Veja que a promessa que Deus reserva para nós. No versículo 3... diz o seguinte a palavra do Senhor: ele será como a árvore plantada junto à corrente de água que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto fizer ou ele faz será bem sucedido. Veja a promessa. Você honra a Deus, você se afasta do caminho dos ímpios e medita na palavra de Deus, na nova aliança de dia e de noite, você será como árvore plantada junto à corrente das águas. Isso significa dizer que você estará bem alimentado, que você estará bem abastecido pelo Senhor através da sua santa e bendita palavra. O texto nos mostra que quando nós entendemos que somos justos, que fomos justificados, que somos os reais discípulos de Jesus no século 21, o texto sagrado vai mostrar para nós, meus irmãos, que nós vamos ser como árvore plantada junto à corrente das águas e que vai dar os frutos no tempo devido, na estação apropriada. Isso significa dizer que nós vamos estar frutificando em todo o tempo, em toda boa obra, porque para isso nós fomos chamados. A promessa para aqueles que saem ou se ausenta da roda dos escarnecedores e não mantém nem conivência e nem cumplicidade com aqueles que zombam de Deus, aqueles que gracejam da palavra de Deus, aqueles que fazem piadinha com o nome de Jesus, piadinha com a Bíblia, fazem piadinha com a sua própria fé e que não leva a sério aquilo que o Senhor diz através da palavra. Quando a gente se afasta desses escarnecedores, a Bíblia diz que nós vamos dar fruto a tempo e fora de tempo, e algo aqui importante para nós: a folha não murcha. Isso significa dizer que a nossa fé estará sempre viva, que nós sempre seremos ousados, destemidos, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia ou um espírito de temor para vivermos outra vez aterrorizado ou atemorizado pelas coisas dessa vida, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, que é fortalecido em nós pela leitura da nova aliança, que é fortalecido em nós por andar nos passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo a sua palavra com fidelidade, amando o Senhor em espírito e em verdade,
cultuando e adorando o nosso Deus com toda a profundidade do nosso ser, vivendo para a sua honra, para a sua glória. Quando nós então desenvolvemos uma vida de oração, de adoração, de busca incessante ao nosso Deus, meu amado e querido irmão, eu quero declarar isso para você através desta palavra santa, fiel e verdadeira. Você será como uma árvore junto à corrente das águas que não murcha, que é todo tempo vivo, que é todo tempo ousado. Vem a luta, vem a tribulação, vem a pandemia, vem o assombro, vem o terror na vida das pessoas e você não é abalado, porque você está firmado no Senhor. Porque você está firmado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E porque você está firmado nele. Porque nele você está alicerçado, radicado, meu querido amigo, irmão em Cristo, ouvinte da palavra de Deus. Você nunca mais será o mesmo. A promessa de Deus vai se cumprir. E além de você ser alguém vivo, há uma promessa sim de você prosperar na sua caminhada com Cristo. Há uma promessa sim de você ser bem-sucedido naquilo que você realiza. Você vê que José foi bem-sucedido naquilo que realizou. Quando ele esteve na casa de Faraó, quando ele esteve na casa de Potifar, quando ele esteve dentro daquele poço, quando ele esteve sendo traído pelos seus irmãos, ele foi bem-sucedido, embora passando por luta, embora passando por provação, embora passando e enfrentando uma dificuldade aqui, outra ali, outra acolá, mas ele permaneceu inabalável, porque a folhagem dele não murchava, e ele foi bem-sucedido naquilo que realizou. Agora veja, eu e você temos esse privilégio porque nós andamos com Deus. Eu e você temos esse privilégio porque nós andamos com Jesus e a nossa vida foi transformada, o nosso nome está escrito no livro da vida e isso é motivo para a gente se alegrar. Não é para a gente se alegrar porque um demônio é expulso, alguém é curado. Sim, isso traz alegria, com certeza, mas a nossa grande alegria, o motivo de festa, celebração e júbilo, é porque o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida, porque um dia nós reconhecemos os nossos pecados e confessamos publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E a nossa boca nunca mais invocou outro nome que não fosse o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E na nossa boca nunca se achou culto para nenhum outro que não fosse o único Deus verdadeiro através da pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós nos tornamos conscientes de que temos apenas um único Deus e um único mediador capaz de ligar o homem com Deus, e ele é Jesus. Os ímpios, o que diz a palavra de Deus sobre os ímpios? Olhe para os versículo 4, o versículo 4 diz, os ímpios não são assim. Porque os ímpios não meditam na palavra de Deus, eles são como a palha que o vento dispersa. Porque os ímpios não meditam de dia e de noite na nova aliança, no novo concerto, nas palavras de Deus para nós, eles são como palhas levadas pelo vento. É isso que diz o texto, espiritualmente eles não são bem-sucedidos naquilo que fazem, muito pelo contrário, a vida deles é uma derrota. Os ímpios não são assim, os ímpios têm prazer em escarnecer, zombar da palavra de Deus, estabelecer a sua palavra acima da palavra de Deus. Os ímpios não são prazerosos em servir ao Senhor, porque eles estão comprometidos em escarnecer, zombar de Deus, zombar do caminho. Os ímpios não são bem-sucedidos, os ímpios não são como árvores plantadas junto à corrente das águas que no devido tempo dá o fruto, porque eles se aconselham com outras pessoas que não têm temor de Deus no seu coração e a vida deles é uma vida sem temor de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, nos seus caminhos só há destruição e miséria, os seus pés são rápidos para derramar sangue e entre eles não há justo nenhum sequer, como diz a palavra de Deus. Porque todos se desviaram, todos se extraviaram, como diz a palavra de Deus, na mesma passagem. Eles não têm relacionamento com o Senhor, eles não foram justificados. É exatamente por isso que eles estão hoje afogados na destruição de suas almas, perdidos nos seus próprios embaraços. Mas nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, temos o nosso olhar firmado no autor e consumador da nossa fé. Nós estamos olhando firmemente para Jesus Cristo. E não nos deixando se embaraçar diante dessa grande nuvem de testemunha que temos à nossa volta. Mas cremos que o nosso Deus está conosco, que no vale da sombra da morte ele faz a diferença. Mas os ímpios não são assim.
Os ímpios gostam de se pôr em caminho de pecaminosidade. Os ímpios gostam de tomar conselho com outros ímpios. Os ímpios gostam de escarnecer de Deus. Os ímpios não se importam em tirar tempo para ler a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu conheço irmãos que também não têm tempo. Os únicos irmãos que você conhece que não têm tempo para a palavra de Deus são aqueles que não são irmãos, que não nasceram de novo. Porque não é só levantar a mão, é perseverar. A palavra de Deus diz que aquele que persevera até o fim é que será salvo. Tem que haver a perseverança. Os santos precisam estar perseverando constantemente naquilo que tem visto e ouvido da parte de Deus. E aquilo que vocês viram e ouviram da minha parte, da parte das Escrituras, testemunham a homens fiéis para que sejam idôneos, para transmitir a outros, para que outros também sejam transformados pela bendita, majestosa, gloriosa palavra do eterno nosso Deus. Os ímpios, eles não são firmes e nem têm prazer na palavra do Senhor, mas o texto vai dizer aqui para nós o seguinte: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui está uma coisa séria. Porque talvez você já ouviu falar, dizer assim: ah, paz, tinha um irmão que era bênção aqui na igreja e de repente ele saiu daqui e foi para outra igreja ali. Talvez você já ouviu isso. Ao longo desses anos de ministério já vi muitos. Muitos que eu repreendi no gabinete por causa da sua conduta pecaminosa e eles acharam melhor ir para a igreja do outro companheiro ali que faz vista grossa para isso, aí ele foi para lá. Porque os perversos não vão prevalecer, os pecadores, aliás, não vão prevalecer na congregação do justo, eles não permanecerão ali. O outro, foi dito para ele: resolva o seu problema conjugal, porque enquanto você não resolver, você não vai poder participar de cargos, você não vai poder participar do corpo e do sangue de Cristo. Aí ele foi lá para uma outra denominação, casou de qualquer jeito, se juntou, na verdade, de qualquer jeito, está vivendo em prostituição, ceiando, participando de tudo, mas já foi advertido, está condenado. E a condenação desse é certa. Talvez vocês já ouviram falar de pessoas: ah, ele estava com a gente aqui, depois foi lá para outra igreja. Rapaz, o que aconteceu? Geralmente essas pessoas, quando saem do nosso meio, elas saem exatamente porque os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Mas eles também não prevalecerão no juízo. No dia do juízo de Deus, eles serão condenados e padecerão a pena da condenação eterna, da destruição eterna das suas almas. Por isso, meu irmão, é que vale a pena eu e você estarmos todos os dias examinando a nós mesmos para ver se permanecemos no Senhor. Olha para o texto que nós temos aqui diante de nós. E o texto diz que os perversos não prevalecerão no juízo. Eles não prevalecerão. E por que eles não vão prevalecer? Porque a Bíblia Sagrada vai encerrar esse texto, essa passagem, dizendo para nós o seguinte: olha só isso. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, por viverem na prática da impiedade, essas pessoas vão perecer, porque o Senhor conhece o caminho. O Senhor conhece os meus e os teus caminhos. O Senhor sabe onde cruzam os nossos pés, onde colocamos nossas mãos e onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, o Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo isso. É por isso que o Senhor conhece, o texto diz que Ele conhece o caminho dos justos. Ele conhece o teu caminho, Ele conhece o meu caminhar. Ele conhece nós por dentro e por fora. Ninguém vai enganar a Deus. Pode enganar a mim, pode enganar o meu querido pastor que dirige a igreja. Pode enganar você que se congrega fielmente. Sim, eles podem enganar quem quer que seja, mas o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá, porque o Senhor conhece. O Senhor conhece aqueles que são seus. E você é do Senhor? Quando eu pergunto se você é do Senhor, não estou querendo que você simplesmente responda: sim, eu sou, não. Eu quero que você examine-se. Porque o Senhor Jesus diz que aqueles que permanecem na minha palavra, João 8,31, verdadeiramente são os meus discípulos. E conhecereis a verdade, ou conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas tem que permanecer na palavra. Não há um discípulo de Jesus que não permaneça na palavra de Deus. Todos têm que permanecer na palavra do Senhor. Por isso, meu irmão, esse é o comportamento que nós precisamos para esse tempo. No tempo de crise, não tome os ímpios como seus conselheiros. Em tempos de crise, não se detenha, não pare, não ande nos caminhos de pecados dos ímpios e pecadores. Em tempos de crise e em todo o tempo da vida cristã, não se assente na roda dos escarnecedores,
daqueles que zombam de Deus. Não perca seu tempo lendo literaturas de escarnecedores que zombam de Deus. Porque quando você senta e pega um livro de gente que zomba da tua fé e você passa tempo consumindo aquilo ali, você está sentado na roda dos escarnecedores. Te afasta dessas literaturas que não exaltam o nosso Deus, porque Deus nós servimos pela fé. O texto é muito claro para nós. Por isso, meu irmão, medite na palavra do Senhor, de dia e de noite. Medite na palavra de Deus, manhã, tarde, noite e madrugada. Medite na palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Esse é o comportamento do discípulo de Jesus Cristo. Medite na nova aliança de dia e de noite. E aí você vai ver se cumprir na sua vida a palavra de Deus que diz que você será como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Você será bem alimentado da verdade. Você crescerá na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você produzirá frutos no meio da igreja que você se congrega, no local onde você mora, onde quer que você passe. Você produzirá bons frutos. Se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, você será sempre firme e confiante. Você estará todo o tempo munido da forte convicção de que Deus é contigo e que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Sim, você vai enfrentar adversidade, problemas, porque aqueles que querem viver uma vida piedosa, consagrada a Deus, padecerão perseguição por homens maus e perversos que figuram no meio do povo de Deus. Isso vai acontecer, mas eu e você não podemos desistir. Nós temos que vencer o mal com o bem. Nós não podemos nos deixar ser vencido pelo mal, mas temos que vencer o mal com o bem, com a palavra de Deus, andando no temor do Senhor, vivendo com retidão e integridade durante todos os dias da nossa vida. É o que nós precisamos. E tudo quanto a gente fizer, nós seremos bem-sucedidos na nossa caminhada cristã. Ser bem-sucedido não significa ser aplaudido. Ser bem-sucedido não significa dizer que você vai ganhar muito dinheiro com isso, mas significa que você terá paz com Deus. E você vai viver em paz, com tranquilidade, não temerá o terror noturno. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá, porque aquele que te guarda e é fiel estará contigo e não te abandonará. É exatamente isso que forma a forte convicção dos santos, daqueles que andam com Deus nesta geração. Se você medita na palavra de Deus de dia e de noite e tem a forte convicção de que você é um discípulo de Jesus Cristo, que é justo porque foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que te purificou de todo pecado e de toda iniquidade, você pode ter certeza que no dia do juízo de Deus você prevalecerá porque você estará com Deus. Você vai permanecer na congregação dos justos, dos santos, do povo de Deus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos ímpios perecerá. Por isso, meu irmão, bote isso na sua mente. Tudo que o ímpio fizer hoje, ele só está se preparando para a destruição eterna da alma dele. Mas tudo que eu e você fizermos em Cristo Jesus, nós vamos estar crescendo na graça e no conhecimento e caminhando em direção à nossa pátria celestial. Eu quero agradecer meu amado pastor Edmar pela oportunidade que me conferiu de estar proclamando essa palavra à nossa querida igreja aí no Parque Piauí 2, Igreja Batista. Deus continue abençoando meu pastor, toda a sua igreja, meus irmãos que tenho muita saudade. Já estive aí algumas vezes ministrando a palavra do Senhor e hoje estamos à distância. E também gostaria de aproveitar o ensejo e pedir você que se inscreva aqui neste canal e indique ele também para os seus amigos. Para eu poder fazer transmissões ao vivo, eu tenho que chegar ao número de 1000 inscritos. E vocês podem me ajudar nessa tarefa. Por favor, me ajudem e vocês vão estar ajudando a proclamar o reino de Deus com poder. Deus em Cristo abençoe a todos vocês em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio que eu tive de aqui anunciar a tua palavra a esta amada igreja, bem como a todas estas pessoas que me assistem ou que estarão assistindo nos próximos dias esta mensagem, Pai. Pai, eu te agradeço por esse privilégio em nome do Senhor Jesus. Amém.